Olá, sejam bem-vindos à Protec. Nós vamos ter uma aula inaugural para que vocês possam conhecer e ter assim uma visão do que é um banco de dados. A maioria de vocês ainda não conhece o que vem a ser um banco de dados, qual é o objetivo do banco de dados, qual é o conceito de banco de dados. Por isso, nós vamos ter uma aula mais conceitual nesse primeiro momento, onde vocês vão estar tendo a real ideia do que é realmente um banco de dados. Esse é o nosso site, né, para quem não conhece, aí é Protec, né, vocês vejam aqui que é www aqui, né, protecworld.com.br. Nós temos aqui o nosso site, onde tem aí as informações pertinentes ao nosso programa, né, a bolsa de 100%, o programa grátis que nós colocamos para vocês aí, para vocês conhecerem, a maneira de vocês fazerem, né, esse programa profissionalizante e acadêmico sem custo, né, além do valor aí que nós colocamos para vocês, que é uma parcela aí simbólica por conta da parceria. Então nós temos aqui a página inicial, a página de serviços, né? Aqui você tem aqui os módulos, né? Banco de dados, lógica de programação, algoritmos que vocês irão conhecer. Em breve aí nós vamos estar colocando também gerador de aplicativos, Moodle, né? Delphi, Java, Android, o 3D Game Studio, né? Para quem gosta de videogames. Então assim vai ser algo bem pertinente assim, né? Principalmente para estudantes e para pessoas que querem se profissionalizar. Nós temos aqui uma outra seção aqui, né, falando do programa de extensão educacional, né, que nós conversamos com vocês aí. Então nós temos aqui a empresa, né, os objetivos aí da empresa, né, da Protec, conteúdo, né, a quem se destina esse conteúdo, né, alunos aí que querem se profissionalizar, alunos de humanas, biológicas, exatas, que querem para uma área acadêmica. Então aí, tanto fora do Brasil como no Brasil, aí tem crescido muito aí vamos dizer assim, o campo, né, de tecnologia, né, e a tendência realmente está crescendo. Aí nós temos aqui a localização, né, a localização aí do nosso físico, né, da nossa estrutura física, com os contatos aí. Vocês podem ver que aqui vocês têm o site, né, protecworld.com.br. Aqui tem o e-mail corporativo que vocês podem estar utilizando também para qualquer tipo de comunicação conosco, protec@protecworld.com.br, tá? Então visitem lá o nosso site para vocês conhecerem e verem lá informações pertinentes aí ao nosso programa. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, vamos começar aqui falar um pouquinho do conceito de banco de dados, né? Eu gostaria que vocês tivessem assim uma visão assim ampla, né, do conceito de banco de dados, para que isso esclareça no momento que for decorrendo aí o nosso programa. Nós não precisamos aí ficar preocupados em decorar, né, textos, em ficar aí preocupados com essa situação. O importante é entender, né, nós entendermos a situação toda, o que é um banco de dados, o que ele pode fazer, para que as empresas usam, né, como que vocês aí adquirindo esse conhecimento vão ter resultado positivo aí no profissional de vocês, na vida acadêmica, no profissionalismo de vocês. Então, nós preparamos aqui algumas situações para deixar mais próximo de vocês esse conceito de banco de dados que está aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Ó, exemplos análogos a banco de dados, ou seja, nós vamos fazer algumas relações do mundo real com o mundo digital, né? De estrutura, para nós conhecermos e entendermos como que um banco de dados ele trabalha. Então, como o próprio texto diz aí, ó, vamos fazer um comparativo de alguns exemplos reais com o mundo digital. Exemplos análogos a bancos de dados, ou seja, vamos fazer um paralelo entre o mundo real
e o mundo digital. Então, por exemplo, se nós formos olhar de uma forma abstrata, nós conseguimos entender que uma estrutura de um hipermercado, por exemplo, né, ele é uma estrutura parecida com uma estrutura de banco de dados, né? Uma estrutura de uma biblioteca. A biblioteca está lá guardando vários livros de vários gêneros, de vários autores. Então você também tem uma situação parecida com o que é um banco de dados, né? Uma locadora, onde você vai fazer a locação de vídeos, né? Também tem vários filmes, gêneros diferentes, atores diferentes, enfim, existe dentro da locadora, dentro da biblioteca, do hipermercado, existe uma estrutura parecida com o que é uma estrutura de banco de dados, né? Você tem os produtos organizados de forma que você possa ir até lá, que você possa pegar um item, modificar um item de lugar, trocar um filme por outro, enfim, nós vamos estar vendo essas situações todas. Então vamos, por exemplo, agora, para ilustrar, vamos utilizar o exemplo do hipermercado para entender a estrutura de um banco de dados. Vamos fazer aqui, ó, exemplo, hipermercado. Vamos passar aqui, ó. Vamos fazer vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que nós pudéssemos agora, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que nós estamos entrando num hipermercado, num grande hipermercado, né? Então vocês vão ter lá, por exemplo, o armazém desse hipermercado. O que é o armazém do hipermercado? É onde ficam alocados todos os produtos do hipermercado, né? Então você tem um grande armazém. O que é esse grande armazém? Então nós podemos dizer que esse grande armazém, ele é parecido com o quê? Com a estrutura do nosso banco de dados. Então o grande armazém é um local onde se alocam-se produtos, por exemplo. O nosso banco de dados vai ser um local onde alocam-se dados, né? Então nós podemos fazer um paralelo entre o armazém, a estrutura, vamos dizer assim, armada, né? A estrutura, as paredes, como sendo o nosso banco de dados, o local onde nós vamos poder alocar esses dados. Então, vamos seguir aqui nessas analogias. Vamos dizer, dentro do armazém de supermercado, vamos supor que nós estejamos dentro de um supermercado. Nós vamos olhar para dentro do supermercado e nós vamos encontrar o que lá dentro? Prateleiras, né? As prateleiras, elas estão lá formando aquele hipermercado. O hipermercado, né, se nós pudermos visualizar o hipermercado ele é formado por várias prateleiras, né? Então você tem lá a seção de prateleiras de alimentos, a seção de prateleiras, né, do automóvel, você tem a seção de eletrodomésticos, e todos esses produtos estão alocados dentro de prateleiras. Então o armazém do supermercado, né, do hipermercado, ele é formado por prateleiras, né? Olha, por prateleiras. Já o banco de dados ele é formado por quê? Por tabelas, né? Se você pudesse entrar num banco de dados, se nós pudéssemos entrar, né, num banco de dados, nós também iríamos olhar o quê? Muitas tabelas lá dentro, uma ao lado da outra, iguais as prateleiras estão uma ao lado da outra dentro de um supermercado. Então nós conseguimos entender e fazer um paralelo que o armazém, o hipermercado é formado por prateleiras lá dentro, né? E o banco de dados é formado por tabelas. Então, da mesma forma que você entra num hipermercado e você encontra várias prateleiras, se nós entrássemos no banco de dados, nós íamos encontrar várias tabelas. Então nós podemos dizer que as prateleiras do supermercado são as tabelas do nosso banco de dados. E é onde alocam-se os dados, né? Que está colocado aqui. Bom, passando as prateleiras, o que existem nas prateleiras? Existem produtos diferentes, né? Esse símbolo aqui, né, com S, vamos ler como diferentes, tá? Produtos diferentes, né? Então, dentro dessas prateleiras existem muitos produtos diferentes. Então, numa mesma prateleira você pode ter bolo de chocolate, você pode ter bolo de creme, você pode ter biscoito, né? Então, existem prateleiras formadas com vários produtos. E lá no banco de dados? No banco de dados nós temos as tabelas formadas por vários dados também diferentes, né? Vejam que também aqui está diferente. Então, da mesma forma que os produtos ficam nas prateleiras do supermercado, né? Os produtos mais diferentes que existem lá dentro,
dentro das nossas tabelas, o que vai ter? Não vai ter produtos, vão ter dados, né? E esses dados também são os mais diferentes possíveis, né? Você, por exemplo, você vai ter o dado lá, o nome da pessoa, por exemplo, numa tabela, você vai ter o endereço dessa pessoa, você vai ter o telefone, o e-mail. Então são dados diferentes que ficam alocados, que ficam dentro das tabelas. E a analogia, né, o paralelo que nós podemos fazer para poder entender é que dentro das prateleiras dos supermercados também existem lá produtos, né, vários produtos diferentes dentro das prateleiras. Então as prateleiras fazem o papel das tabelas e os produtos fazem o papel dos dados, né, que é a nossa informação. Então dentro de um banco de dados ele é formado por tabelas e dentro das tabelas nós temos os dados, da mesma forma que no armazém do hipermercado é formado por prateleiras e dentro dessas prateleiras existem lá os produtos, né? Agora, nos produtos do hipermercado nós temos tipos de produtos diferentes, né? Como nós conversamos há pouco. Você vai ter as prateleiras de alimento, você vai ter as prateleiras de higiene pessoal, você vai ter as prateleiras de padaria, enfim, vários tipos de produtos diferentes dentro das prateleiras. Como nós conversamos aqui também, dentro das tabelas também terão vários tipos de dados diferentes, né? Como nós conversamos, por exemplo, nome é um tipo de dado, telefone é um outro tipo de dado, né? O nome é texto, o telefone é um número, então são tipos de dados diferentes. Você tem tipos de dados texto para nome, tipos de dados número para telefone, por exemplo, né? Nós temos vários outros tipos de dados que nós vamos entendendo, vamos conhecendo conforme for passando o nosso programa. Agora, o que importa para nós é ter essa relação do todo, do que é um banco de dados, né? Então nós podemos fazer assim, olha, o hipermercado lá, né? Quando eu entro no hipermercado, né, deixa eu ver aqui onde que está para nós podermos, aqui ó, hipermercado, estrutura de um hipermercado. Tá bom, é um armazém que é formado por prateleiras que tem produtos nelas com produtos diferentes nessas prateleiras. E o banco de dados? O banco de dados, né, que nós temos aqui, ó, a estrutura do banco de dados também. Ele é formado por tabelas. Dentro dessas tabelas vão os dados, né, mais variados aí, como os produtos são variados também. E dentro desses dados nós temos tipos de dados diferentes, como nós conversamos. Nós temos nome, telefone, e-mail, endereço, cidade, né? Vários tipos de dados dentro de um banco de dados. Então, só para nós finalizarmos aqui e passarmos adiante, a estrutura de um banco de dados, o banco de dados é formado por tabelas com dados e esses dados são diferentes, né? São tipos de dados diferentes. Assim como um hipermercado é formado por prateleiras e por produtos diferentes lá dentro, né? Um grande hipermercado. Bom, da mesma forma nós podíamos pensar também, nós já vamos ver um exemplo aqui, da mesma forma nós poderíamos pensar na biblioteca, né? Na biblioteca, o que nós temos lá na biblioteca? Nós temos várias prateleiras com vários livros, né? E esses livros têm autores diferentes e assim por diante. Tem gêneros diferentes. Então lá também nós temos prateleiras com produtos que são os livros e com tipos de livros diferentes, né? Por exemplo, um livro de ação, um livro de romance, uma novela, enfim. Da mesma forma, a locadora, que também nós citamos lá em cima. A locadora também tem várias prateleiras com vários filmes e esses filmes diferentes, de gênero diferente. Você tem aventura, ação, comédia e assim por diante. Então, o nosso banco de dados nada mais é do que uma grande estrutura digital, ao invés de física, onde ele é formado por tabelas, e dentro dessas tabelas nós vamos ter os dados, né? E com dados diferentes, por exemplo, o nome da pessoa, endereço, telefone, e-mail, né? Cidade, CEP. Então são tipos de dados diferentes. Então nós vamos passando em frente e vamos conhecendo essas situações todas, tá? Por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Nas prateleiras, né, você vai ter lá a prateleira de alimentos, de higiene pessoal, cosméticos, etc. Então, o conjunto de prateleiras diferentes formam um hipermercado, né? Vamos supor que nós tirássemos todas as prateleiras que existem dentro de um hipermercado. Não ia sobrar nada, ia sobrar apenas a estrutura do hipermercado. Não ia ter mais nenhum produto lá dentro, ia ter um salão vazio, né?
um grande salão vazio. Da mesma forma é o nosso banco de dados, né? Se nós tirarmos todas as tabelas do banco de dados, ele vai ficar vazio, como um salão vazio, como se fosse um hipermercado vazio sem prateleiras, né? Agora, já no banco de dados nós temos as tabelas, né? Por exemplo, tabela de fornecedores, tabela de produtos, funcionários, são todas tabelas diferentes. Então, um banco de dados, ele é formado da mesma forma que o supermercado lá, o hipermercado, ele é formado de prateleiras diferentes, prateleiras de alimentos, de higiene, de cosméticos. O nosso banco de dados é formado por tabelas diferentes. Quais são essas tabelas? Por exemplo, tabela de fornecedor, né? Vamos dizer que seja uma empresa. A empresa tem fornecedores. Então, ela tem o cadastro desses fornecedores lá dentro da empresa, né? Então, por exemplo, o endereço dos fornecedores, o nome dos fornecedores, o CNPJ desses fornecedores, a quantidade que eles fornecem e assim por diante. No mesmo banco de dados dessa empresa vão ter os produtos que esses fornecedores trazem, né? Diversos produtos. Vamos dizer que nós sejamos uma empresa e estamos cadastrando os produtos que esses fornecedores trazem. Então, nós temos lá produtos diferentes, né, dentro do nosso banco de dados, alocado dentro do nosso banco de dados. Por exemplo, nós temos lá também a tabela de funcionários, o nome de funcionários, o endereço dos funcionários, o e-mail dos funcionários, o salário dos funcionários, enfim. Todas as informações importantes, né, de funcionários para a empresa estão alocados lá no banco de dados da empresa. Então, nós podemos dizer, de uma forma, da mesma forma que nós falamos aqui, que um conjunto de prateleiras diferentes formam um hipermercado, porque se nós tirarmos todas as prateleiras, só vai ficar o salão, aí não deixa de ser hipermercado, porque não tem mais nenhum produto lá dentro. O conjunto de tabelas diferentes, né, tabela de fornecedores, produtos, funcionários, também formam o nosso banco de dados, né? Então, o conjunto de tabelas diferentes forma um banco de dados. Se você tirar as tabelas lá de dentro, vai ficar um banco de dados vazio, sem informação nenhuma. Conforme você vai colocando as tabelas lá dentro, né, desse banco de dados, ele vai tendo as informações necessárias para a empresa, né? E as informações, os dados estão dentro das tabelas. Tudo bem? Vamos passando à frente. Aqui um exemplo 2, que nós comentamos. Vamos ainda no exemplo lá do hipermercado. Você tem aqui, vamos olhar apenas do lado esquerdo aqui, produtos e tipos de produtos. Então você tem alimentos, arroz, milho, leite, enfim, os alimentos. Higiene pessoal, você tem shampoos, sabonetes, enfim, os produtos de higiene pessoal em uma prateleira diferente. Essa prateleira é diferente dessa, nós não podemos misturar o shampoo próximo do arroz, né? A seção lá do leite junto da de sabonetes, não dá, então são separados em prateleiras diferentes. Da mesma forma vai ser aqui, vamos olhar aqui no banco de dados aqui do lado direito, dados e tipos de dados. Então, os produtos, de uma forma análoga, né, de uma forma paralela, são os nossos dados, e os tipos de produtos diferentes são os tipos de dados diferentes. Então, você não pode misturar, da mesma forma que você não pode misturar aqui arroz com shampoo, leite com sabonete, né, que são os alimentos, a prateleira alimentos com a prateleira higiene pessoal, você não pode misturar, por exemplo, na mesma coluna nome, idade e salário. Eles vão precisar estar em colunas diferentes. Então, você vai ter uma coluna lá de dados onde só terão nomes, outra onde só terá a idade dessas pessoas, a outra onde só terá o salário, né? Tipos de dados nós já vamos conversar aqui do ladinho, tá? Nesse lado direito. Vamos voltar aqui para o lado esquerdo ainda, Então aqui cosméticos, né? Então nós temos alimentos, arroz, milho, higiene pessoal, shampoo, sabonetes, cosméticos, esmaltes, hidratantes, né? Então se está lá na prateleira de cosméticos, você vai encontrar esmaltes, hidratantes e assim por diante. Da mesma forma, aqui quando você tiver em salário, né, numa coluna de salário, você não vai encontrar o nome de nenhuma pessoa, porque lá tem o salário daquelas pessoas. Na coluna de idade, você não vai encontrar salário nem nome, porque ali é uma coluna de idade das pessoas. E o nome também das pessoas. Então aqui, dentro da nossa tabela, né, vamos dizer que nome, idade e salário seja uma tabela de funcionários, por exemplo, você vai ter o quê? Uma tabela com 3 campos, né? com três colunas, nome, idade e salário. Nome da pessoa, por exemplo, lá, José, né? A idade 24, o salário lá 500, por exemplo. Então você vai ter
o nome, a idade e o salário da pessoa. Tipos de dados nós vamos ver mais em frente, né? Daqui um pouquinho nós vamos estar falando dele, de tipos de dados. Mas, por exemplo, o nome, só para nós termos uma noção, o nome, uma ideia, né? Nome é um texto. Então o texto ele é chamado de varchar, né? Varchar, aqui abre parênteses, fecha parênteses. Por quê? Porque aqui é o tamanho que você vai guardar para armazenar esses dados. Nós já vamos conversar sobre isso, né? Tamanho do campo para você. É diferente de você guardar um nome João, né? Apenas João ou apenas José, que é um nome que tem 4 caracteres, né? João, José, de você guardar um nome como Wagner César, né? Wagner César são muito mais letras que você precisa ter espaço para guardar lá dentro do que apenas João. Mas já vamos conversar sobre isso mais tarde, não se preocupa com isso, né? Só vamos ter na cabeça que existem tipos de dados diferentes. Por exemplo, o nome é texto, e um similar para se escrever texto é varchar, que é caractere, né? Caractere, var de variedade, caractere variado, né? Você pode alocar tanto nomes pequenos como nomes grandes. Idade é um número inteiro, né? Mas é em inglês, então é integer, né? Idade vai ser um tipo de dado. Qual é o tipo de dado de idade? Né? O nome não pode ser inteiro, né? Quando você for descrever para alguém. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, o nome é o quê? É texto ou é número? Você vai falar que é texto, então ele é varchar. A idade, é texto ou é número? Ah, é um número. Ah, então ele é inteiro, né? Integer, né? Porque idade é 1, 2, 3, 4, 5, né? 20, 30. Então ele é um número inteiro. Salário, por exemplo, o tipo de dado é money, né? Money. Mas não se preocupem com isso agora. O importante é saber que existem tipos de dados. Você não pode chegar e falar que o salário é um texto, né? O salário não é texto. A idade não é um número. Quer dizer, o nome não é um número, é um texto. A idade sim é um número inteiro. Mas isso nós vamos vendo com mais detalhe mais para frente. Tá? Então entender assim que existem dentro das tabelas dados, né? E os tipos de dados são diferentes. Você tem um nome que é um texto, a idade que é um número, o e-mail é texto, o CEP é número, né? O salário é money, uma data vai ser date, né? Em inglês. Então tem tipos de dados diferentes. Não se preocupem que nós vamos vendo aos poucos, tudo bem? Vamos passar aqui. Então, ó, o conjunto de tipos de produtos diferentes formam os produtos, né? Então você tem lá numa prateleira vários produtos diferentes que no final das contas lá vai formar o quê? A linha de produtos daquele supermercado, né? Daquele hipermercado. Então tipos de produtos diferentes formam produtos. Da mesma forma, né, que no nosso banco de dados, você tem lá tipos de dados diferentes, né? Tipos de dados diferentes formando os dados da tabela. Por exemplo, você tem nome, que é texto, você tem telefone, que é número, você tem e-mail, que é texto, você tem idade, que é um número inteiro. Então você tem tipos de dados diferentes formando todos os dados que existem dentro daquela tabela. Tudo bem? Legal. Vamos passando para o ambiente de banco de dados. Se nós pudéssemos olhar, né, um banco de dados, nós veremos, vamos supor que essas linhas aqui, né, o quadrado aqui que delimita seja o nosso espaço de banco de dados, seja o nosso banco de dados. E dentro do banco de dados, nós vamos ter o quê? Várias tabelas, né? Vamos supor que esses quadrados aqui, vamos imaginar que esses quadradinhos aqui dentro sejam nossas tabelas. Então, tabela de funcionário, tabela de produtos, tabela de fornecedores, tabela, por exemplo, uma tabela de departamento, uma tabela de funcionários, enfim, várias tabelas, né, dentro do nosso banco de dados. E essas tabelas, vocês podem ver essas ligaçõezinhas aqui, ó, essas ligações em azul. As tabelas elas estão todas interligadas, né, dentro de um banco de dados, né? Você não vai ter uma tabela isolada. Dificilmente você vai ter uma tabela isolada dentro do teu banco. Normalmente, no banco de dados, todas as tabelas elas estão interligadas, né? Elas têm ligações entre elas. Tá ok? Então, existem as tabelas e as ligações. Nós já vamos falar também sobre as ligações entre as tabelas, né? Importante é nós termos a ideia do quê? Que o nosso banco de dados é um grande armazém de dados, né? Um grande local digital onde nós podemos armazenar dados. E esses dados são armazenados de qual forma? Dentro de tabelas, né? O banco de dados ele é formado por tabelas.
Tabelas é formado por linhas e colunas, nós já vamos ver, né? Você tem uma linha, linhas e colunas que formam tabelas. Então, o banco de dados é um ambiente digital onde nós alocamos informações, alocamos dados através de tabelas, né? Esses dados podem ser diferentes, pode ser nome, telefone, endereço, CEP, são tipos de dados diferentes que mais à frente nós também vamos estar vendo, tudo bem? Então tá. Bom, pessoal, eu acho que eu gostaria de dar uma parada antes de nós entrarmos na descrição do que são tabelas, né? Tabelas e chaves, chave primária e estrangeira. Nós vamos dar uma conversada sobre isso na próxima aula. Eu gostaria que agora nós parássemos aqui um pouco, né, nesse ambiente de banco de dados, que nós tivéssemos aqui o conceito, né, que nós conversamos agora sobre o conceito de um banco de dados, né, que é um grande, nós fizemos uma analogia lá com o hipermercado, né, que é um grande o quê? Uma grande estrutura, né, que tem lá as tabelas lá dentro dessa estrutura, com os dados das pessoas, dos produtos, dos fornecedores, enfim, lá dentro. Então, ter isso em mente, né, para que nós possamos aí avançar. Então, eu gostaria de parar por aqui essa aula, né, lá o ambiente de banco de dados, com várias tabelas ligadas entre si, né, tabela de produtos, tabela de fornecedores, funcionários, assim por diante, departamento, essas tabelas todas juntas e ligadas dentro do nosso banco. Então vamos parar por aqui essa aula hoje, né? Essa primeira aula no ambiente de banco de dados. Eu quero que vocês possam fazer algumas perguntas agora, colocar algumas situações. Nós discutimos um pouco em sala o que vem a ser esse banco de dados nosso mesmo aí realmente. E se tiverem alguma dúvida para nós falarmos agora, discutirmos agora para poder avançar. Tudo bem? Quero agradecer aí a presença de vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.